Pensando então nesse guia de atividade física para a população brasileira de um lado, pensando na BNCC do outro lado, essas capacidades, colocando a criança no centro e pensando numa escola em que a criança tem uma questão motora planejada, organizada em todo o seu cotidiano escolar, o que caberia então à educação física e corpo-movimento na parte curricular? Na parte curricular, caberia à educação física, então, não perder a dimensão dessas práticas corporais. A educação física não pode sair de um 8 para 80 e descartar o que ela construiu ao longo da sua história. Então nós temos sim uma responsabilidade com o saber fazer, nós temos uma responsabilidade com as questões culturais, nós temos uma responsabilidade com aspectos biológicos dessa criança em movimento, em todos os seus aspectos. E temas fundamentais relacionados ao processo de escolarização têm que estar no interior das aulas de educação física, nos programas curriculares, né, no currículo da educação física. Um dos temas, ou grandes temas importantes para a gente analisar na educação física é o processo de inclusão. O processo de inclusão é um processo em que a educação física tem que estar par e passo, assim como vão surgindo as demandas deste século e escolares. Né? Nós temos que lidar com pessoas com deficiência, nós temos que lidar com questões de gênero, nós temos dentro dessa questão de gênero as crianças transgênero, nós temos que lidar com as questões do currículo baseado no eurocentrismo. Nós temos que desconstruir ao longo dessa escola do século XXI um currículo extremamente eurocêntrico. Nós temos que ser muito multiculturalista, entender todas as questões culturais, as questões étnicas que envolvem desde a nossa comunidade até uma questão muito mais ampla. Então isso tem que ser discutido dentro da escola, e outras questões que envolvem o processo de inclusão. De um outro lado, nós temos também um corpo em movimento, que ele é um corpo humano, que nós temos um processo evolutivo de milhões de anos, que a gente tem que entender todo o nosso processo evolutivo desse corpo em movimento, para entender quem nós somos e principalmente para onde nós vamos. Né? Hoje um tema também extremamente importante para entrar nessa questão escolar da educação física, o corpo em movimento, para as questões futuras, é entender como que a tecnologia, a cibernética, a entrada de tecnologia mesclada com o corpo humano, vai nos levar a modificações de tal forma, nos próximos 10, 20, 30 anos, que vai modificar completamente a forma com que nós nos movimentamos durante milhões de anos. Né? Então, nós estamos ainda distante numa determinada ficção científica, observando exoesqueletos que fazem com que nós consigamos carregar pesos de 500 quilos, né, de uma única levantada. A gente consegue andar, ou a gente vai conseguir correr com uma velocidade espantosa, nós vamos conseguir chutar uma bola, e eu brinco que essa bola vai atravessar a parede, dada a força que nós vamos conseguir com essa perna biônica. Nós vamos conseguir colocar nanopartículas na nossa corrente sanguínea que vai captar o oxigênio e vai levar oxigênio para a nossa célula, que a gente vai conseguir correr 200, 300 quilômetros sem parar. Então é uma transformação sem precedentes nessa relação do corpo e movimento, que nós também precisamos levar para a escola. Então veja que eu não estou falando que nós não devemos fazer movimento, nós não devemos estar com as crianças na quadra, nós não devemos estar com as crianças em outros espaços, que a criança precisa aprender a fazer o movimento, ela precisa fazer a compreensão desse movimento, e nós também precisamos discutir esses grandes temas. Então uma aula de educação física, ela deve ser pautada pelo conhecimento, e pelo conhecimento que o professor vai selecionar de acordo com faixa etária, de acordo com a filosofia da escola, de acordo com a criança em movimento. Então ela é complexa, mas ela tem que ter essas características ao longo do processo.
Tá? Então não é uma discussão entre que nós temos que fazer teoria e prática. Não, a gente tem que ensinar a fazer movimento. A criança tem que aprender o movimento, uma série de movimentos para que ela possa ampliar o seu repertório motor. Mas lá do outro lado, ela tem que compreender temas complexos relacionados a esse corpo em movimento. Então, todo esse espectro, toda essa complexidade, a gente tem que estar observando o nosso programa, a nossa criança, para que de fato a gente trabalhe por competências, que a gente consiga mobilizar conhecimentos tão diversos dessa área relacionada ao mover-se, integrado com outros componentes curriculares, porque o movimento não é ela é a essência do trabalho da educação física, mas ela não é da educação física. A biologia trabalha com movimento, a sociologia, a filosofia, a história. Então nós temos que dialogar com todos esses componentes curriculares na hora de compor o nosso programa. E aí, feito esse quadro, a gente tem na escola um valor de movimento. Corpo em movimento é um valor para essa escola do futuro, essa escola do século XXI. Essa escola vai estar organizada, entrada, saída, aulas, pensando nessa criança aprendendo em movimento. E esse componente curricular, educação física, que eu acredito que vai dar um passo e vai se transformar em corpo em movimento ou alguma outra nomenclatura que lhe dê mais abertura, para que justamente continue trabalhando com elementos do saber fazer, mas com todos os outros elementos do compreender o que se faz. Então, a síntese é essa da escola do século XXI. Criança no centro do processo, o diálogo com as outras disciplinas, o corpo em movimento como um valor para a escola e o componente curricular, corpo em movimento, dialogando de um saber fazer a um compreender em toda a dimensão complexa que possui, pensando na competência que essa criança vai ter para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho.